Senhoras e senhores, com a mão ainda meio trêmula, eu venho a comunicar com vocês que o Vasco da Gama venceu. Calma, vamos manter a calma e... Glória a Deus. Desde que esse homem pisou por lá, nada mais foi igual. Ah, não, mas isso é coincidência. Vamos parar. Vitória do Vasco, moleque. É o seguinte, rapaziada. Hoje o Vasco do Ramon Dias, que não tinha o Ramon Dias porque tá suspenso, não podia ficar na beirada do campo, ficou o filho dele. O Vasco veio a campo com essa formação aqui. Novamente, ordem numérica, não dá pra entender nada. Mas aí, eu trouxe isso aqui pra vocês poderem entender. O que a gente tem? A gente tem um Vasco que agora vai ganhando forma. Eu tô feliz demais, vocês não estão ligados. A gente tem um Vasco que vai ganhando forma. E aí já dá pra ficar mais fácil de entender como que o time joga, quem são os jogadores que vão entrar e tal. A gente tem algumas mudanças. Hoje não teve o Orediano de titular porque estava suspenso. De resto, entra o Serginho no lugar dele e o Pumita Rodrigues chama a atenção por não estar nem relacionado pro banco. O cara que até ontem era titular, hoje em dia não é nem mais banco. Eu vou reclamar? Claro que não. Vasco tá ganhando, deixa o Ramon Dias fazer o que ele quiser. Assim, eu tô... Ó, quem que ele quiser tirar, enquanto o Vasco estiver ganhando, ó, tira todo mundo, tira eu do mundo. Enfim, vamos lá. Vasco tem isso aqui. Hoje ainda não tinha o senhor Paê. Meu Deus do céu, o Paê veio pro Vasco mesmo. Eu tô feliz, eu não tô acostumado a estar feliz, tá ligado? Hoje ainda não tinha um Paê, ele foi apresentado pra torcida, mas não estava disponível, porque, né, ele ainda tem que passar por uns bagulho lá, tem que pegar condicionamento físico, blá, 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 blá. Mas, se por um lado não tinha o Paê, tinha outro jogador que é craque, que também já jogou na França, Robson Bambu. Craque de bola. É ali, ó, praticamente o mesmo nível. Inclusive, vocês estão vendo aqui, eu tô com a camisa nova do Vasco, camisa dessa temporada. Eu comprei a camisa, aí exatamente um dia depois surgiu a notícia de Paê no Vasco. Pô, se eu soubesse, eu tinha colocado o nome dele, tá ligado? Mas enfim, dei azar. O que importa é que estamos aqui com a camisa nova. Vamos falar do jogo, porque assim, o jogo ia começar... Vasco e Atlético na casa do Vasco, no Maracanã, depois de muita briga, confusão, muito problema, os caras tirando o Vasco pra merda. O Atlético é um time bom, mas que perdeu pro Vasco na primeira rodada. E aí, a gente começa o jogo como? Gol do Vasco, Serginho, meus ovos, Serginho Macedônio. Assim, nunca critiquei. Normalmente, eu tento ser um pouco mais técnico aqui nas minhas análises, nos pós-jogos e tal. Mas assim, jogo do Vasco, tem dia que até dá, tem dia que é igual hoje. Eu até tento, mas fica difícil, tá ligado? Eu tô muito ainda pegado pela emoção do jogo. Vamos ver aqui, porque no cruzamento do Lucas Piton dentro da área, olha só, a bola vai lá. O Verratti dá de cabeça, o goleiro pega e no rebote o Serginho não dá mole e conclui já aos 4 minutos. O Vasco abre o placar, assim como foi na primeira rodada do Brasileirão, também contra o Atlético Mineiro. O Vasco abre o placar muito cedo. Pra quem não lembra, lá no comecinho do campeonato, que fez até a gente se iludir, pensar que o Vasco ia voar, o Vasco abre o placar com, se eu não me engano, o Andrei Santos, que hoje em dia já tá no Chelsea, e depois aos 10 já faz 2-0 com o Gabriel Peck. Acho que é isso mesmo. Hoje, com o Serginho from Macedônia, o Vasco faz 4-1. Oh, nossa, nada a ver, o Vasco faz 1-0. Nem sei de onde que eu tô maluco. Eu estou maluco. O que a gente tem pra falar aqui? Primeiramente, o Verratti de cabeça é um negócio interessante. O Pedro Raul, que estava aqui até ontem, era um jogador que era muito alto, que é centroavante, e que jogava num time do Barbieri, que basicamente só tinha uma jogada, que era cruzar a bola na área. O Barbieri só tinha isso. E nunca dava certo. O Pedro Raul era alto, tinha bola na área toda hora, e ele nunca fazia gol. É impressionante. O Verratti aqui, o gol não foi do Verratti, mas o Verratti aqui, ele é muito importante porque quase sempre ele ganha. O cara, assim, ele dá um trabalho pra quem tá marcando. Meu amigo, deve ser difícil marcar esse homem. Ele cabeceia, o goleiro do Atlético, o Everson, pega muito bem. E aí, tá esperto lá no rebote. O Serginho, que aproveitou bem a oportunidade dele, entrou hoje no lugar do Orediano. O Ramon Dias poderia ter, sei lá, usado o Figueiredo, graças a Deus não. Poderia ter usado o Eric Marcos, poderia ter usado alguma galera lá. Não usou nenhum desses, usou o Serginho, que entrou e fez gol. Pra mim, hoje, é Ramon Dias e Pepe Guardiola. Quem discordar, clubista. Dito isso, rapaziada, depois, de novo, o Lucas Piton cruza na área. Eu sou o Verratti. Ele vai de cabeça no travessão. E aqui a gente, já falei do Verratti, a gente tem que falar do Lucas Piton. Cara, que lateral, né? Assim, o que a gente espera de um lateral profissional de Série A do Brasileirão é que ele jogue bem, é que ele saiba cruzar. Cara, o Piton cruzando dentro da área é o que se espera de um jogador profissional de Série A, cara. O Piton cruza todas as bolas certas. O gol foi num cruzamento dele que vai pro Verratti, e agora aqui de novo um cruzamento dele pro Verratti que a bola vai no travessão. Nossa, o Piton cruzando bola é impressionante. É realmente bom. Tá ligado? É bom. E aqui é até curioso, porque assim, o Piton veio do Corinthians. E aqui, se tiver algum torcedor corintiano hoje, eu gostaria de perguntar pra vocês: existe hoje no Corinthians algum lateral melhor que o Piton? Porque assim, o Corinthians meio que se desfez do Piton porque não tá precisando, alguma coisa assim.
E hoje eu vejo os caras reclamando de Fagner, de Fábio Santos, até porque cada um tem 82 anos de idade. E o Piton no Vasco é um dos poucos jogadores que nem na pior das fases do Vasco a gente reclamava, tá ligado? É um jogador que é muito bom, que às vezes até passa batido ali, que não é tão elogiado, porque é um lateral, não faz tanto gol e aí acaba não sendo lembrado, mas é um cara que a gente tem que elogiar, que eu tô parando aqui pra falar que, nossa, cruza muito bem, não faz raiva no Vasco, e olha que não fazer raiva no Vasco é um negócio e tanto, tá ligado? É impressionante o Corinthians ter se desfeito desse cara que até no Vasco tá indo bem. Tá ligado? Obrigado, Corinthians, é nóis. Se quiser mandar mais alguém aí, tamo agradecendo. Dito isso, rapaziada, a gente tem o quê? O Vasco abre o placar e depois começa a dar um pouquinho mais de Atlético em campo. É bem normal, time brasileiro aqui, o Vasco em específico tem muito disso, de joga bem até o momento que faz gol. E aí permite que o time adversário crie mais, que tenha mais chance, blá, blá, blá. O Vasco fez isso. O Vasco permitiu que o Atlético... E permitir que não é a palavra, né? O Vasco não conseguiu manter o nível. O Atlético jogava aqui e ali, tentou algumas chances e tal. Não lembro de cabeça de nada muito perigoso no primeiro tempo, mas assim, a bola passava... Eu lembro que tinha uma do Paulinho, que passou à direita do gol do Jardim e tal, que eu fiquei assim na hora, tá ligado? Lei do ex comendo solta, mas acabou não acontecendo e tal. Enfim... É importante pontuar aqui que o Vasco teve esse momento de tomar uma pressãozinha de nada, mas tomou. Depois, rapaziada, a gente já vai pro intervalo. O Vasco termina o primeiro tempo ganhando, o que é maravilhoso, mas ainda tinha todo um segundo tempo pela frente que não poderia tomar gol. A vitória era muito importante e a vitória veio. O que a gente tem? Comentando sobre os jogadores do primeiro tempo, a gente precisa falar do Praxedes, que não jogou o último jogo, porque ele é emprestado do Red Bull Bragantino, e o último jogo foi justamente contra o Red Bull, então ele não poderia por contrato. Hoje ele volta, e volta jogando muito bem. Tá ligado? Muito bom Praxedes, excelente contratação, é empréstimo, não sei como é que funciona, se o Vasco vai comprar depois e tal. O que importa é o hoje, e o hoje dele foi impressionante. Agora sim, o Praxedes é um cara que eu nunca me opus à contratação dele, nunca reclamei dele em campo. Agora tem um cara que eu já reclamei muito e eu tenho que voltar um pouco atrás aqui. O senhor Joseph Gabriel. O Zé Gabriel hoje jogou bem, principalmente no primeiro tempo, masterclass dele. O homem tava desarmando, o homem tava marcando, o homem tava bem. O homem tava bem. E aí eu não sei se eu dou os créditos pra ele, não sei se eu dou os créditos pro Ramon Dias, que fez o cara aprender a jogar bola. Fato é que, se um dia eu critiquei o Zé Gabriel, e sim, eu critiquei pra caramba, hoje eu tenho que ser justo e voltar aqui e falar, melhorou. Melhorou legal. O Robson Bambu ainda me dá nos nervos. O Robson Bambu, ele pega a bola livre, você espera que ele vá cruzar tão bem quanto o Piton, e ele chuta a bola lá na linha de fundo. O Zé Gabriel não. O Zé Gabriel tá numa crescente impressionante. Eu acho que hoje é ele e Casemiro, jogador brasileiro. Parei. Mas tá bem. Tá bem. Eu tô realmente... Ai, será que é assim que, sei lá, torcedor de time que ganha tudo sente toda vez? Pior que não, né? Porque quando você ganha muito, a felicidade não deve ser a mesma. Enfim, rapaziada, a gente volta pro segundo tempo e volta com o Hulk fazendo eu quase errar os batimentos cardíacos. E aí começa a surgir ele, o santo padroeiro do Vasco, Léo Jardim. O Hulk, aos 1 minuto do primeiro tempo, ele tem uma chance impressionante, uma chance muito perigosa, e aí ele chuta em cima do Léo Jardim. Ele soltou uma pancada, ele soltou uma porrada no Léo Jardim, mas o Léo pegou. E aqui, assim, lá no jogo contra o Cruzeiro, o pessoal começou a reclamar muito do Léo Jardim quando ele tomou aquele gol de falta do jogador chamado Machado. E eu falei, gente, eu vou esperar um pouquinho mais, porque pra mim o Léo não é o problema do Vasco, não. E a cada jogo que passa eu tô acertando mais isso, eu tô mais confiante disso, porque o Léo é um bom jogador. É um bom jogador. A gente tem o Ivan, reserva, lá no Vasco e tal. Ivan que é ex-ponte, Ivan que já teve até passagem na seleção, que aparentemente é um bom goleiro, mas assim, enquanto o Léo estiver fazendo o que ele tá fazendo, deixa o homem lá, o homem tá bem. Hoje o campo tava uma porcaria no segundo tempo porque choveu, e aí o maior estádio do país, que é o Maracanã, não consegue ter um gramado decente, o que é impressionante. O Brasil é uma organização, é um estádio de final de Libertadores, que a final esse ano vai ser lá no Maracanã. Imagina se chove igual choveu hoje, que lindo que vai ser, uma final de Libertadores com a grama matando a bola e fazendo... Enfim, é problemático. Mas aqui pegou o Léo Jardim, obrigado Deus, é nóis, tamo junto. Na sequência, a gente tem o polêmico lance do Gabriel Peck. O Peck sai cara a cara com o goleiro e perde o gol de novo. Porém, ele é claramente puxado e o juiz não dá pênalti. Vamos falar aqui, minha opinião, foi pênalti, não foi? Olha só, primeiro, tá aqui o lance, ele tava muito cara a cara.
Já o segundo lance, assim, em pouco tempo que o Gabriel Peck sai muito cara a cara com o goleiro e perde. No último jogo, o Orediano teve uma também que perdeu. Só que, assim, o Peck, pra mim, ele tem que parar com essas palhaças, ele tem que ficar mais esperto no cara a cara. Foi pênalti? Acho que foi. Acho que foi. Até porque se você ver aqui, ó, é brigar contra a imagem, tá ligado? Ele foi claramente puxado. Só que, por outro lado, o Peck não caiu, o Peck continuou, o Peck conseguiu dar sequência no lance. Por mais que eu acredito que sim, esse puxão atrapalhou ele e tal, provavelmente é verdade, mas ele conseguiu. Se o Peck cai, assim, tinha que dar pênalti, mas você esperar que ele vá ter toda essa malandragem, eu acho que é querer demais do jogador da base do Vasco. Enfim, acho que foi pênalti, mas entendo os caras não marcar, só não entendo que, tipo assim, o jogo seguiu bem rápido, o VAR nem parou pra dar uma olhada, pra pensar, achei meio estranho isso. Mas o Vasco ganhou, então vambora, pessoal. Depois a gente tem o quê? De novo, o Léo Garden, já com o campo totalmente cagado, isso aqui é lama. O Vasco tá jogando num estádio que tem lama, e não é culpa do Vasco, o gramado tá ruim, porque Fluminense e Flamengo lá no começo do ano ficaram falando que se o Vasco usar o Maracanã, o gramado vai ficar ruim. O Vasco não usa e o gramado tá desse jeito. Inclusive o Fluminense jogou ontem no Maracanã, e eu não queria falar não, mas tinha pouquinha gente, hein? Enfim, vamos guardar isso. Não quero criar raiva com ninguém do Fluminense aqui não, com o torcedor não, nós estamos juntos, mas fato é fato, né? Tinha quase nada de gente lá. Aí o Vasco que põe 50, 60 mil pessoas não pode usar o estádio. Bizarro isso aí. Enfim, aqui acho que é uma cobrança de falta, um chute, não sei, eu sei que é chute do Hulk, que vem uma bola difícil, debaixo de chuva, com lama no pé, e o Léo Garden pega de novo. Que homem! Que homem, senhoras e senhores, que homem. Na sequência, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem um Vasco continuando em campo, e aí acontece isso aqui. Um momento meio triste. O Gabriel Dias, que passou muito tempo lesionado, ele entra em campo no lugar do Robson Bambu, se eu não me engano, e aí ele tava dando a vida. Se você reparar nele, os poucos minutos que ele ficou em campo, o cara tava correndo, ele tava dando a vida. Só que aí ele, que passou muito tempo lesionado, entra, joga pouquíssimos minutos e já cai lesionado de novo. Isso para um jogador deve ser triste, deve ser frustrante até umas horas. O cara saiu meio que chorando, tá ligado? Até uma dó e tal. E ele tava dando a vida. Pô, tava gostoso de ver o cara se entregando mesmo. E aí ele sai e entra o God of Zaga. Eu só não falo que no momento que o Maicon entrou, saiu a minha paz, porque eu já tava sem paz antes, porque o Vasco tava só 1-0, tava criando chance, e nunca que matava o jogo, tá ligado? E eu já tava sem paz antes. Inclusive é o Maicon aqui de novo. Entrou o Maicon, mas o Maicon não conseguiu cagar no jogo. O Maicon entrou até que razoavelmente bem, pra ser justo aqui. E aí depois a gente tem o quê? De novo, o senhor Léo Jardim salvando o Vasco em mais chute do Hulk, uma bola que quica no chão, naquela lama, e ele... Meu Deus... Léo Jardim, senhoras e senhores, Léo Jardim. Léo Garden é o homem, tá? É o homem, tá? Enfim, acaba-se o jogo, uma muvuca danada, não sai ainda, porque eu quero te falar o seguinte, o Vasco hoje não só ganhou, como jogou bem. E isso é importante, porque apesar de novo, ser uma vitória simples, apenas um gol de diferença, o Vasco criou muitos lances. A gente teve o Peck perdendo, o Verratti também perdendo uma chance clara, que o Verratti escorregou na hora, já tá muito molhado. Inclusive, falando do Verratti, o lance que o Peck perdeu, o Verratti deu um passe de letra. O homem é bom. O homem é bom, tá ligado? O Verratti... Enfim, o Vasco criou muitas oportunidades. Foi meio burro, às vezes, em não conseguir finalizar bem. Teve muito contra-ataque que os caras cruzou errado. Enfim, finalizou mal, mas finalizou. O Vasco jogou bem. O Vasco do Ramon Dias. E o Ramon Dias é a melhor contratação do Vasco. Tá ligado? A gente tem agora o Payet pra estrear. Inclusive, eu tô muito ansioso pra que isso aconteça. Mas fato é que, apesar do Payet, que nem estreou ainda, o Ramon Dias foi a chave de mudança do Vasco. Ainda não dá pra cravar que o Vasco está fora da zona de rebaixamento, porque não está, e também não dá pra cravar que o Vasco vai terminar o campeonato fora da zona, mas se hoje a gente tem muito mais esperança do que há pouquíssimo tempo atrás, é por causa do que o Ramon e o filho dele fizeram nesse time. É saber escolher os jogadores certos, que muitas das vezes me dá nos erros, eu vi um Robson Bambu, mas enfim, querendo ou não tá funcionando, apesar do Robson Bambu ser difícil, e saber crescer jogadores que já estão lá. O Zé Gabriel cresceu, a gente tem pessoas que melhoraram, tá ligado? O Jair, hoje, meio campo, não estava nem relacionado, mas no caso do Jair é diferente, porque a filha dele foi nascer, e aí beleza, o cara não tá relacionado, né? A gente não é maluco também. Enfim, o Vasco venceu, e venceu jogando bem. Isso é muito bom. O foda é que o próximo jogo é contra o Palmeiras. Meu Deus do céu, só tem time difícil nessa merda. E assim, contra o Palmeiras, se vier um empate, eu já tô satisfeito. Nos últimos 9 pontos disputados, o Vasco da Gama ganhou 7. Disputou 9 e ganhou 7. E assim, se você for ver, desses 9, um jogo foi contra o Grêmio, e o Vasco ganhou do Grêmio. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro, campeão brasileiro há pouco tempo, e empatou com o Red Bull fora de casa. Tá bom, tá bonito, tá bacana. Que continue assim, porque
há pouco tempo atrás a gente falava que só um milagre salvava o Vasco do rebaixamento. Talvez esse milagre tenha nome e seja Ramon Dias e companhia. É nóis, pessoal. Muito obrigado. O Vasco venceu. Vai Brasil. É nóis, caralho.